Entre o ritmo acelerado da cidade e o silêncio da natureza, existe um lugar quase secreto no Rio de Janeiro. Ali, as águas calmas refletem o céu, aves cruzam o horizonte e a vegetação nativa conta histórias que o tempo preservou. Bem-vindo à expedição Barra Pantanal Carioca, um passeio ecológico pela Lagoa de Marapendi que revela um lado surpreendente da Barra da Tijuca, onde ciência, contemplação e aventura navegam juntas. Guiados por biólogos e cercados por paisagens únicas, cada travessia é um convite para observar, aprender e se reconectar com a natureza. Prepare-se para embarcar e descobrir um rio que poucos conhecem. Eu começo aqui, tá, gente, da ecobalsa que a gente vai fazer hoje. Esse aqui é o pier, onde param os barcos, e aqui tem lanchonetezinha. Pra quem vai fazer o day use, essa é a área do day use. Então você vê que tem massagem, tem um redário ali. A gente não pegou o day use, mas a gente pegou só o passeio, né? E aí tem essa área com chuveirão, porque do outro lado da rua ali, ó, se você ver, já é a Praia da Barra, na verdade, Praia da Reserva. Então essa aqui é a área, tem restaurante, tem tudo. E é bem interessante para você fazer o passeio. Se você pegar o day use, você fica nessa areazinha que é bem interessante, com estacionamento para você ir à praia também, se você quiser. Pode comer capivara? Não. Não é a presa preferida dele. Ele gosta do peixe. Peixe é a preferência do jacaré. Você aí atrás. Vem com seu pai pra cá. Me ajuda aqui, por favor. Vem. Isso, né? Vamos lá, vocês vão me ajudar também. Vocês vão passar... Oi. Região dos lagos? Também é muito chegada a jacaré? Tem jacaré, sim, claro. Tem vários jacaré. E o jacaré do Papo Amarelo, que é a única espécie que tem no Rio de Janeiro. Não entra mais não. Não entra mais não. Não entra mais na Lagoa. Não entra mais? Ele tem mais medo de você do que você dele, pode ter certeza. Então olha só, qual é o seu nome? Gabriel e? João Paulo. Os dois vão passar um crânio de capivara para todo mundo ver. Beleza, João Paulo? Vocês me ajudam? Tá com sede? Daqui a pouco você bebe uma água. Então vamos lá. Crânio de capivara. Maior roedor do mundo. Chega a 90 quilos uma fêmea. Sempre maior que macho. É um animal que não é agressivo, mas chega muito perto de uma quando tiver com filhote para você ver se não te ataca. E os dentes, que vocês vão ver aí no crânio, o focinho, né, dela tem um focinho que tem os dois dentes na parte da frente. Tá sem o dente, mas é onde eles ficam inseridos, o dente do roedor. Que ela tem que roer o tempo todo, porque sempre cresce. E se ela não roer, vão desgastar esse dente, vai machucar ela. Outra coisa que vocês vão notar no crânio da capivara são os dentes de baixo. Ela tem os dentes de baixo que ela usa para comer capim, usa para comer folhas. Então a capivara é um animal herbívoro, só come plantas, só e o dia inteiro, tá? O dia inteiro comendo. Herbívoros geralmente comem toneladas de folha. Ele precisa comer mais para suprir. O carnívoro não. O jacaré, ele come ali um peixe, ele pode ficar mais tempo sem comer o outro depois. Se tiver frio, é claro, o jacaré pode ficar uma semana sem comer, porque a temperatura é importante para ele. Mas a capivara tem que comer o tempo todo, tá? Capivara, no geral, então, não é agressiva. O problema é carrapato. Evitem chegar muito perto de capivara por conta do carrapato. O carrapato pode transmitir a febre maculosa, que mata, que é o carrapato estrela. Muito perigoso. Parece uma febre comum, mas a febre maculosa.
tem que ir para o hospital, tá? A capivara nada muito bem, tanto que ela não se distancia de lagoas, de rios. Ela se reproduz dentro da água. Nada muito bem. Por isso que também o jacaré não gosta muito de ir atrás de capivara, que ela nada bem, né? A tendência do jacaré, quando está predando um mamífero, é trazer ele para a água, mas a capivara nada muito bem. Assim como a onça pintada no Pantanal nada muito bem. Isso aí, a estratégia dele é essa: dar a mordida e dar o giro do jacaré, né? Tô falando. Para arrancar um pedaço ou quebrar a coluna. Não deu certo, se é mamífero, ele traz para a água para matar afogada. Então essa é a estratégia dele. Quando é peixe, né? Aí, bom, ele vai nadando atrás do peixe mesmo. Tá? Então a capivara, o problema é os carrapatos. Outro piguá ali do lado direito. Outro pescador com a rede de tarrafa. Alguma pergunta? Cobras. Temos várias espécies aqui. Jiboia, caninana, cobra cipó, cobra verde, cobra corredeira, jararaca, jararacuçu, cobra coral verdadeira, cobra coral falsa, então tem cobra d'água, então tem várias espécies de cobra aqui. Eu vi porque aqui na praia, naquela parte dali da terra, onde tem uma mata perto da praia. Da vegetação, você viu? Isso, Você lembra qual era a cor dela, o tamanho? Hã? preta. Preta. Qual o tamanho? Acho que isso chegava nem 1 metro. Uma corredeira, talvez? Cobras de restinga, né? Então essa vegetação aqui a gente encontra todas essas cobras. Elas podem atravessar a rua e parar lá na vegetação. Nem todas são venenosas. Cobra jararaca, jararacuçu e cobra coral verdadeira são venenosas. Jiboia não é venenosa, caninana não é venenosa, cobra d'água não é venenosa. Então a maioria não é venenosa. Tá? Jiboia como pessoa? Difícil. Não. Se for uma sucuri, pode comer uma pessoa. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Valeu, João Paulo. Bate aqui. Palmas para o nosso ajudante. Pega aqui. Gostou da capivara? Pesado. Agora, pô, tá bom, mas você ajudou bastante. Agora senta lá para descansar então. Onde? Garça-moura. Boa. Isso aí, outra garça-moura, Lucas. Ó, a gente tem várias espécies que vêm do mar para cá. Uma das espécies é o siri azul. Não está vivo. Siri azul. É um siri, não é um caranguejo. Ele vem do mar para cá. Cresce, se desenvolve aqui e depois retorna. Olha a importância desse ambiente aqui para a reprodução das espécies. Não está em risco de extinção, como alguns caranguejos aqui do manguezal, tipo guaiamum, caranguejo sá, esses estão criticamente em perigo de extinção. Esse não, tá? Como é que eu sei que é um siri e não um caranguejo? Primeiro, o formato dele, ele é o quê? Fininho, em comparação a um caranguejo. Outra, a última par de patas parece um remo. Ele usa para nadar, ou seja, aquático. Enquanto o caranguejo é terrestre. As garras do siri são iguais, enquanto do caranguejo são diferentes. Isso tem a ver com o hábito de vida deles.
Muitas espécies de caranguejo comem plantas, folhas. Então eles precisam uma do tamanho maior para segurar e a outra para cortar a folhagem. Alguns peixes também então, ajudam nessa manipulação. O siri come de tudo. Animais mortos, tudo. É o urubu, só que da água. Né? Então esse aqui é o siri azul. E esse que está na minha mão é um macho. Como é que eu sei? Olhando embaixo dele, tem um triângulo aqui. O hábito de vida é diferente. Então os caranguejos vivem nas raízes, na lama, fazem suas tocas na lama, enquanto o siri na água. Se reproduzem na água, tudo na água. Então tá vendo o triângulo aqui atrás? Isso significa que é um macho. Se fosse um círculo grande, seria uma fêmea. Isso vale para siri e para caranguejo. Passa a mão nele. Ali, ó. Pode colocar até 1 milhão de ovos, a bolsa de ovos da fêmea. Não cuida dos seus filhotes. Então por isso que ele tem a tendência de ter muitos filhotes. Então cerca de 1 milhão de ovos por bolsa, por período de reprodução. E é um animal que pode viver 4 a 5 anos, é pouco. Um guaiamum vive 13 anos. Por isso que ele está criticamente em perigo de extinção. Ele vive muito, demora a chegar à fase de reprodução, a gente está pegando demais, desmatando a casa dele, o manguezal, e ele não está dando conta de reprodução. Criticamente em perigo de extinção, na lista vermelha. Tá? O siri azul já não está, porque ele vem do mar, então tem outros locais para ele se reproduzir, mas que geralmente é no estuário, junção da lagoa com o mar. A gente tem também, aqui, eu vou mostrar para vocês, um escorpião amarelo, que é um tipo de aracnídeo que nós encontramos aqui. Muito peçonhento, tá? Pode matar uma criança, um idoso. Desse tamanho. Essa espécie aqui chegou através do desmatamento aqui no Rio de Janeiro. Veio do Nordeste. E esse aqui não precisa do macho para se reproduzir. A fêmea faz vários clones dela. É da família das aranhas, o escorpião. E esse daqui, espécie invasora no rio, que nós encontramos aqui também. Então tem um veneno muito potente. Você tem que correr para o hospital em 2 horas para tomar o soro. Muito chique. Qualquer hospital? O hospital da região vai ter o soro. Aqui nesse hospital aqui perto tem de jararaca, de cobra coral. Lourenço Jorge, isso. Aranha armadeira. A gente tem aranha armadeira aqui também. Foi picado? Quase perdeu a perna, né? É necrótico esse veneno. Ele é diabético? Pior ainda. Não, aqui é DR3. Tá. Não foi da aranha. Tá. Entendi. Mas ele foi picado e perdeu a perna ou quase perdeu? Perdeu a perna? Quase perdeu. É um veneno necrótico que... Olá, Beatriz, bom dia, tudo bom? A gente está fazendo um passeio aqui mostrando tudo então, para vocês. Então você pode perder um braço, uma perna. Outro veneno de aranha que é assim também necrótico é o veneno da aranha marrom. Só que para mim esse é pior de todos, porque a aranha marrom, eu acho que ela é pior do que a aranha armadeira, porque tu não sente ela picando, tu só vai sentir, vai ver 1 semana depois, que o negócio já tá ficando roxo, necrosando.
A aranha armadeira tu sente, né? Dói pra caramba. E ela também é uma aranha grande. Ela se arma, daí o nome armadeira. Ela levanta as patas dianteiras para você, te avisando que ela vai estar se defendendo, que ela vai te atacar. A aranha marrom não. Você foi picada pela marrom? Caramba, você correu, né, pro hospital. Sorte que você tomou rápido, né? Sabe como que você identifica? Tem um violino, um desenho de violino em cima dela. Tu que achou? E ele confirmou que era aranha marrom. Deixa eu ver se tem um violino. A marrom. E ela pode ser encontrada. Ó, não usem inseticidas contra aranha. E nem contra escorpião. Não mata. Só vai deixar ela mais irritada ainda. E do lugar que ela vai se esconder em outro. Ela pode se esconder dentro do tênis, na sua roupa de cama. Ah, então não mata com inseticida. Não é pra ela. Ela só vai ficar mais arisca, mais atiçada e vai se esconder no lugar que não deve. Alguma pergunta? Diga. A armadeira, ela não chega a pular, tá? Mas ela, como é que eu posso dizer? Dá um bote, mas não é um pulo, igual as cobras fazem, tá? A cobra, ela dá um pulo. Tem uma cobra, inclusive, que dá 2 pulos, que é a pico de jaca. A aranha, geralmente, essa aranha não pula, tá? Outras aranhas pulam, tipo a aranha alçapão, que é uma aranha que faz uma toca, e ela abre a toca e pula para pegar a presa. Tá? Depende da aranha. Beleza? Bom, gente, chegamos ao final do nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes para a gente procurar outros animais e procurar o jacaré também. Tem muito animal que a gente ainda não viu por aqui. Ficou devendo o jacaré. Então, foi um prazer imenso tê-los aqui comigo. Tenham um bom final de semana. Vamos continuar. Tá bom, pessoal? Ah, sim, sim. A gente pode fazer. Sim. Será que pode fazer pelo peito? Eu queria ter tirado foto sem dando uma comida pro jacaré. Ah, eu também tava. Logo imaginei que você fazia isso. Mas tem que ir. Menos, bem menos. É uma lagoa costeira rasa. Menos de 10. Menos de 10? Menos de 7. Não parece, né? Mas tem 3 metros médios. Nossa! Aí aqui. Tem algumas partes da lagoa que você tá perto, tranquilamente. Claro que aqui nessa parte da lagoa ali no meio, tem mais do que 6 metros. Eu falo médios porque tem uma extensão de 10 quilômetros. E o fundo é bem irregular, mas na grande maioria ela é bem rasinha. 3 metros e em alguns pontos menos de 1 metro. Naquela área mais lá na frente, que a gente vai passar para encontrar o jacaré, para procurar o jacaré, lá tem menos de 1 metro. Olha do lado esquerdo ali. Estão vendo aquela garça ali no meio da vegetação? É a garça moura. Também chamada de garça cinza. Que essa daí é a maior garça que vocês vão encontrar hoje, tá? É a maior garça do Brasil. Olha ela entrando na água ali. A gente consegue dar uma ré aí? Para dar uma olhada nela? Ela já sentiu aqui a nossa presença, o que é bom para sua conservação. Então ela vai ali se voar provavelmente com a nossa presença. E ajuda na sua conservação. Tu viu?
Ah, sim. Ah, tá. Quietinho. Você tem uma ideia, ela pode chegar a 1,80 m de envergadura. Os maiores indivíduos, né? Dá pra saber se é macho ou fêmea olhando? Não dá pra saber. Igual no biguá também, não dá pra saber. Tem algumas espécies que você consegue diferenciar macho e fêmea. Olha lá ali no meio ali. Isso é bom, tá? Ela se esconder. Porque quanto mais acostumado com a presença humana, pior para ela. Porque ser humano, querendo ou não, impacta. Menos que seja o mínimo, né, possível, impacta. A nossa presença aqui já é um impacto. Mas a gente não pode se excluir do meio ambiente, até porque a gente faz parte dele. A gente precisa dele, né? E ele precisa da gente também. Daí a importância de unidades de conservação de uso sustentável começa daqui. Então a gente está numa unidade de conservação, uma área de proteção ambiental, que é permitido o contato com o ser humano. A gente está aqui inserido para conhecer o que a gente deve preservar. Ninguém preserva o que não conhece, que não entende que aquilo é importante para a gente. Então, a galera pode fazer esportes aqui, ó. Tem o pessoal fazendo esporte mais à frente. Tem o pessoal que faz pesca aqui. É permitido, velho? É permitido. Mas não é todo tipo de pesca. Só a pesca artesanal, aquela com rede de tarrafa. A pesca com rede de espera e rede de arrasto não pode, tá? Então, criançada, olha pra mim aqui. Rede de artesanal, a rede de tarrafa é aquele que o pescador joga e ela abre toda, depois ele vem puxando. Essa pode. Agora aquela rede que vem 2 barcos e vem puxando tudo que está lá no fundo, essa é a rede de arrasto. Não pode. Esse é crime ambiental. Porque pega o que você quer e o que você não quer. O que não quer é descartado. Morre. Lá no mar, as tartarugas marinhas morrem quando ficam presas nessas redes. Porque ela está tentando subir para respirar e não consegue, ela está presa. Aí ela acaba morrendo sufocada. A outra garça branca pequena. Notem que elas estão sempre em grupos ali, né? Ó a moura voando. A garça moura, ela é uma garça solitária. Então, se vocês notarem, tem uma aqui, outra lá atrás. A garça branca pequena já costuma ficar mais em grupos. É um hábito que a gente chama de gregário, estar em grupos, porque isso ajuda na proteção e também na alimentação. Já a garça moura, a maior, essa daqui, não gosta de dividir o alimento. No período de reprodução, ela se junta com as outras garças, né? Ela é malandra, isso sim. Porque quando ela quer se reproduzir, ela se junta, porque isso confere proteção para o ninho. E aí a gente está falando de mais de 500 e 600 aves juntas no mesmo ninhal. Então, o predador vai pensar 2 vezes antes de entrar naquele ninhal, enquanto que ela quer, no resto do ano ela fica sozinha. Uma garça solitária. E ela se alimenta de quê? Garças, no geral, comem de tudo. Peixes, insetos. Essa pode se alimentar de pequenos mamíferos, roedores, filhotes de aves. Então, ela se alimenta de tudo. No geral, a garça come de tudo um pouco. A gente chama de espécies generalistas. Come geralzão, de tudo um pouco. E elas ficam no topo das árvores, fazem os seus ninhos nas partes mais altas das árvores. Será que ela se mostrou pra gente? Ela é territorialista também. Então, ela geralmente vocaliza em resposta para intrusos. Tá? Olha que legal para mostrar para vocês a vegetação praticamente dentro da água.
Que tipo de vegetação é essa que está com as raízes dentro da água? É o manguezal. É a vegetação de mangue. Olhou raízes dentro da água, manguezal. Nenhuma outra espécie consegue sobreviver com as raízes submersas. Então o mangue tem várias habilidades, e eu gosto de dizer que são habilidades especiais para estar nesse ambiente, porque ela tem raízes diferentes do resto das plantas. Ela tem as raízes aéreas. A gente tem algumas espécies de mangue. Mangue branco, mangue preto e mangue vermelho. Essa daqui, que está com a folhinha verde mais escura, é o mangue vermelho. Se vocês notarem, as raízes crescem de cima para baixo, lá de cima da árvore, e entram na água e se fincam lá na lama. A gente consegue identificar a espécie pela raiz. Então, se tem esse padrão de raiz, é o mangue vermelho. Já aquela verde clarinha ali é o mangue branco. Não dá para ver a raiz, mas a raiz cresce no sentido ao contrário, como se fossem estacas caindo do solo, saindo do solo. Então são diferentes tipos de raízes, a gente consegue identificar. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha que legal. Isso daqui, adivinha o que é isso aqui? Que está pendurado nela? É a semente, o propágulo do mangue vermelho. Aqui em cima é o fruto. E a semente é tudo isso aqui. Esse negócio compridão aqui. Quando ela cai, ela vira e entra. Não, ao contrário, ela fica assim mesmo. O fruto fica maduro e a semente se solta e fica na lama. Por isso esse formato aqui. Isso foram milhares de anos de evolução para chegar nesse formato aqui. E ela consegue ficar boiando na água, quando cai na água, 30 dias até achar uma condição ideal para começar a crescer. A gente chama isso aqui de caneta do mar ou pendão. Quem aí já encontrou lá no mar? Isso aqui? Já encontrou lá? Você aí atrás, né? Por que a gente encontra no mar? Porque áreas de manguezal tem contato com o mar. Para a gente ter áreas de manguezal, a gente precisa ter um contato com a água salgada do mar. Ué, Eric, então tem água do mar chegando aqui nessa lagoa? Tem. Através de um canal artificial, o canal artificial de Marapendi, que fica atrás da gente, nesse sentido, aqui atrás da gente. Conecta a lagoa de Marapendi, essa lagoa, ao mar aqui do lado. Então por isso que a gente encontra aqui na Barra a caneta do mar, porque a gente tem conexão. Quando a maré está baixa e o rio está vazando, e o rio vem dessa direção aqui que a gente está indo, a água do rio desce, a maré está baixa e as sementes saem, aí tu encontra lá no mar. Eu vou passar aqui para vocês verem, para vocês pegarem. E legal, né? Essa parte amarronzada aqui na ponta são reservas nutritivas para ajudar ela a ficar 30 dias boiando. Aqui. Aí quando vocês acabarem, vocês passam para trás, por favor. Eu acho que eu tenho mais uma aqui que eu vou pegar para esse lado aqui. Ó, tem aqui mais uma. Tem mais duas, ó. Tem uma pequenininha até. Professor, diga. Quais são os tipos de fruta? Eu vejo muita amendoeira, né? Tem outros tipos. A amendoeira é uma praga. Isso aqui, ó, que a gente está vendo do lado esquerdo, é tudo amendoeira. Isso aqui é uma praga no Rio de Janeiro, no Brasil. É proibido plantar espécies do mesmo tipo da amendoeira no Rio de Janeiro. Desde 94 isso. Por quê? É uma espécie que nós chamamos de caducifólia. O que é isso? Cai tudo de uma vez só as folhas. Não é? Entope bueiro. Para arborização nas cidades é horrível. Se tu tem um muro do lado dela, ela vai destruir. A raiz é muito forte. Ela é uma árvore que veio da Ásia, Nova Guiné, Malásia, Índia.
Chegou aqui quando? Com os portugueses, que usavam como peso de navio. E se espalhou muito bem nessas áreas costeiras, porque ela consegue lidar com sal, com a maresia, com calor intenso. Por isso que a gente encontra pra caramba aqui. E ela é uma espécie considerada invasora, porque ela toma o lugar das espécies nativas de mangue e das espécies que poderiam atrair outras espécies, árvores frutíferas. Por exemplo, a gente poderia ter no lugar dessas amendoeiras, pitanga, aroeira, ingá, jerivá branco. Então, espécies de árvore que atraem aves e outros animais. Porque a amêndoa, tirando nós humanos que conseguimos utilizar a amêndoa, qual outra fauna que utiliza? Morcego. Dificilmente o macaco ele vai consumir o saguizinho, não. Sabe por quê? Primeiro que tem gente que alimenta, né? Então ele tem alimentos mais fáceis para conseguir. Então, ele vai primeiro na pessoa, que vai dar um alimento para ele. Aí ele vai para as outras frutas que são mais atrativas. A amêndoa não é para ele. Para finalizar a questão da amêndoa, está tendo algum projeto para eliminar isso? Está tendo algum projeto para... A gente pode falar de restauração. Restauração, que seria a remoção dessas espécies de amendoeira e outras espécies invasoras. Ih, pegou um peixão, hein? Olha lá. Eita! É meu. Olha só. Parecia uma tilápia. É. Parecia uma tilápia, hein? Tilápia também é uma praga no Brasil. Hã? É gostosa, né? Quem gosta de tilápia? Eu também, né? Claro que a tilápia que você consome não vem dessas lagoas. Ah, tá. Essa foi boa. É isso aí, eu também não comeria, não. Porque a gente tem históricos de poluição nessas lagoas costeiras, né? Todo mundo já foi. Aqui agora, nesse momento, eu não posso dizer que está poluído. Pra frente, Teria já que foi levar tudo, uma amostra para o laboratório, para fazer análises, né? Claro que a gente tem indicativos ambientais que podem dizer que está poluído ou não. Água acinzentada, água esverdeada. Ela voou com peixe para lá. Então, isso são indicativos que está tendo poluição. Aí você deve evitar até entrar na água. Mas agora, no momento, não. Água amarronzada não necessariamente é poluição, tá? Quer dizer que está tendo mais decomposição naquele ambiente. O peixe ele pode pular por dois motivos. Primeiro, para fugir de predadores. Segundo, para buscar mais oxigênio. Mas aí ele basta, algumas espécies que vão só na superfície, ficam com a boquinha para fora, pegando oxigênio, quando a água está sem oxigênio. E que geralmente acontece quando está tendo muita decomposição, poluição, né? Quando está tendo poluição, fica sem oxigênio e o peixe vai buscar o oxigênio na superfície. Tanto que os peixes, quando morrem, eles não morrem da poluição. Eles morrem da falta de oxigênio. Então eles ficaram sem oxigênio, né? Aí morreram. Tanto que a mortandade de peixes geralmente acontece depois da poluição. Então, voltando a essa questão das espécies, né? Tá sendo feita alguma coisa em relação a isso? Não. Um anu branco acabou de voar para lá. Ave anu branco, ou conhecido como alma de gato. Não está sendo feito nada em relação a isso. Estava sendo um projeto de restauração lá no canal de Marapendi. Eles fizeram um levantamento das espécies para depois implementar um plantio, mas parou no meio do caminho, né? Infelizmente. Vegetação de mangue. Tá vendo? No meio da lagoa crescendo.
E não é em qualquer lugar do planeta que tem esse tipo de vegetação, tá? Precisa estar em local que é inundado 2 vezes ao dia, ou seja, a movimentação da maré, e água com sal. Porque o mar entra aqui, trazendo o sal. Então ela é resistente ao sal na água. Aqui tem terra, é bem rasinho. Aquele é um urubu de cabeça preta, do lado esquerdo, lá em cima daquelas árvores compridonas lá. Por sinal, essas árvores aí, alguém conhece essa árvore aí? Tem muito na região dos lagos também, né? Olha ali. É uma casuarina. Já escutaram falar? Espécie australiana. Então, ou seja, espécie invasora. Caramba, o que tu tá fazendo aqui? Viajou. Naquela época a galera queria parecer com os europeus aqui no Brasil. Porque parece um pinheiro, né? Parece, mas nem é pinheiro, porque ela produz fruto. Pinheiro não produz fruto. Ela se adapta muito bem. As condições aqui são parecidas com a da Austrália, então ela ficou e se espalhou, o que é um problemaço. Tá? Aqui é bem rasinho. O fundo é basicamente lama. Embaixo da lama dessa terra preta, a gente tem areia. Porque milhares de anos atrás, isso tudo aqui era mar. Então o mar recuou e a lagoa foi formada. E nessa época que a lagoa foi formada, essa lagoa era uma lagoa de água doce. Ué, o que aconteceu aí no meio do caminho? Se hoje em dia entra água do mar? Nós chegamos e alteramos o ambiente. Como que a gente alterou o ambiente? A gente abriu um canal artificial, o canal de Marapendi. Então, antes da década de 50, esse ambiente aqui era de uma água